Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Hoje, 21 de março, quinta-feira, um dia repleto de notícias, dia que começou já com a Polícia Federal nas ruas. Só que a primeira operação da PF não teve nada a ver com a segunda, que é a mais importante. A primeira é fruto já, assim, as primeiras prisões fruto desse inquérito combo aí aberto pelo Dias Toffoli, né, no STF, e que está sendo relatado pelo Alexandre de Moraes. Então prenderam um advogado chamado Adriano Argolo, e ele é investigado por crime contra a segurança nacional e incitação ao crime contra a pessoa com deficiência, porque ele publicou mensagens ofensivas a um dos irmãos Dias Toffoli, que tem síndrome de Down. E o outro alvo, né, foi um guarda civil de Indaiatuba, que divulgou mensagens nas redes sociais que acusavam ministros do Supremo de receberem milhões de reais em esquemas de corrupção. Bom, não era preciso abrir um inquérito no STF para pegar esses dois idiotas, né? Eu acho que aí é preciso dimensionar bem a coisa, porque esses alvos não correspondem com o tamanho, né, e com o atropelo que foi cometido para se abrir esse inquérito, né? Aí, esse tipo de coisa aqui, esse tipo de crime que você faz o procedimento normal, né, através aí do Ministério Público, da Polícia Federal e da Justiça normal, né? Não precisa envolver o STF nisso. Então, vamos ver vamos acompanhar, aguardar os desdobramentos, né, desse inquérito aí, que, enfim, que chama a atenção pela forma como ele foi instaurado, pela abrangência nos alvos. A gente tem comentado sobre ele desde que ele foi aberto, né? Não só, não somos os únicos, na verdade, o espanto é geral, né? Então vamos esperar, aguardar os desdobramentos. Agora vamos para a segunda operação, que é a mais importante. Michel Temer preso. Bom, estou gravando o vídeo, são 8h40. Já tem um pedido de habeas corpus dele, da defesa dele, no TRF2, né, com o desembargador Atier, e não sabemos se ele passará a noite na cadeia ou não. Então, mas, enfim, simbólica essa operação inclusive feita num horário diferente, né? Normalmente aí esse tipo de prisão é feita de manhã, e o Temer foi preso, o Temer, o Moreira Franco e toda a turma aí, todos foram presos já no final da manhã, para o final da manhã, para o início da tarde. Alguns alvos não foram localizados inicialmente, depois é que foram presos, mas uma operação aí com a cobertura das TVs, uma coisa bastante chamativa, né? E aí, enfim, isso acontece num momento sensível, né? Como eu havia comentado ontem, em que há muitas suscetibilidades, há muitas coisas em jogo e há vamos dizer assim, uma coisa de um sentimento, né, de incômodo de um poder com o outro, enfim, é um ambiente conflagrado, foi o termo que eu usei ontem. Então, realmente uma situação complicada e institucional, né? E aí vem essa operação da Lava Jato, operação importante. Ela ocorre aí, enfim, ela inaugura esse ano, né? A gente já esperava que algumas dessas operações fossem acontecer, algumas já deveriam ter acontecido e não aconteceram. No caso do Temer, Michel Temer, ele deixou a presidência da República e a gente já tinha avisado aqui, olha, está saindo para ser preso. Esperávamos que isso fosse acontecer inclusive em janeiro, mas demorou um pouquinho, e Temer está respondendo a 10 inquéritos. Então, para vocês terem uma ideia aí de como ficará a situação dele, ele pode até escapar da cadeia aí neste momento e poderá voltar em breve, né? Ou, se permanecer na cadeia, poderá tomar outras cadeias em função justamente dos outros inquéritos. O mais importante deles, o mais sólido, o que tem mais substância, é o inquérito dos portos, né? Aliás, o inquérito de hoje, deflagrou a chamada Operação Descontaminação, ele é decorrente das apurações dos esquemas de corrupção em Angra 3, nas obras de Angra 3, envolvendo a Ingevix, envolvendo gente do PMDB.
Já tivemos outros inquéritos, inclusive parte dessa investigação pegou ministro do TCU, vocês vão lembrar, pegou senador, enfim, e agora mais um desdobramento dessas investigações, desses esquemas lá de Angra 3, na eletronuclear, chega então ao ex-presidente Temer, ao Moreira Franco, né, seu braço direito aí, ao Coronel Lima, operador do Temer, e mais uma vez ao Otton Pinheiro, almirante Otton Pinheiro, que foi uma figura importantíssima, né, na época desde o final do regime militar e entrando aí até metade da década de 90, porque ele comandou, dali do meio da década de 70 até o início da década de 90, ele comandou o chamado Programa Nuclear Paralelo. O que é isso, Cláudio? Bom, para quem não sabe, dá um Google aí, mas eu explico rapidamente. A Marinha desenvolveu um programa nuclear que tinha, na verdade, dois objetivos. Um objetivo era, o objetivo principal era qual? Era você desenvolver uma tecnologia para centrífugas de urânio, centrífugas de enriquecimento de urânio, e com dois objetivos, um objetivo civil e um objetivo militar, né? Então, isso foi feito de forma secreta, depois acabou vindo à tona. O Otton, na época, virou alvo de um inquérito aí lá no Supremo, que acabou sendo arquivado pelo Sepúlveda Pertence, então ministro Sepúlveda Pertence. E aí ele permaneceu então até a metade da década de 90, depois passou para reserva e abriu uma consultoria. E aí passou a fazer consultoria na área que ele entende, né? Só que, pelo visto, a consultoria descambou para lavanderia, né, de propina, pagamento de propina para político. Então, realmente, aí manchando uma carreira aí brilhante, importante, referencial, um dos principais nomes, né, do programa nuclear brasileiro, e teve a carreira manchada e foi preso, depois foi solto, preso de novo, enfim, essa é a situação. Esta operação, a investigação, descobriu o quê? Descobriu um relacionamento íntimo ali, e íntimo aqui não é de intimidade amorosa, é de intimidade no sentido de pagamento de propina, de acerto de propina, de corrupção, efetivamente, mas com uma intimidade suficiente para você ter uma relação de confiança, né, capaz de você armar aqui uma propina numa determinada obra e receber o dinheiro através de outra. Tá? Então é isso que aconteceu. Eles negociaram a participação da empresa do Coronel Lima, né, com o Otton nas obras, né, nas obras de Angra 3, e depois o pagamento da propina se deu através do consórcio do qual a Engevix era parceira sócia, né, que é o Inframérica, concessão aí do Aeroporto Internacional de Brasília, e aí eles fizeram ali uns esquemas como esse que a gente já está acostumado a ver desde que a Lava Jato, né, surgiu, de você contratar, subcontratar. No caso aí, usar uma empresa de publicidade que instala painéis, né, de publicidade no aeroporto, e usar essa empresa para pagar uma propina para uma empresa do Coronel Lima, né, que inventou ali, simulou um contrato, simulou para emitir nota fiscal, simulou um projeto que ela não realizou, que foi ali entregue só de proforma mesmo, de fachada, e recebeu essa grana. Aí o que tem uma coisa interessante dessa apuração, que é o seguinte: o dinheiro entrou, foi pago dessa forma, passou por uma empresa, né, essa empresa de publicidade que tinha contrato com a Inframérica, passou por uma empresa do Coronel Lima, e dessa empresa passou por uma outra empresa do Coronel Lima, e eles usaram esse dinheiro, aí um pouco mais de R$1 milhão, e investiram em papéis na Bolsa. Então, mais uma vez, mercado financeiro sendo utilizado aí para esquentar dinheiro de origem ilícita. É isso que tem sido feito e ninguém faz nada, né? CVM, os órgãos de controle, todo mundo aí vendo, todo mundo né, com aquele olhar de paisagem, né? A gente já falei até com o pessoal
da PF, do Ministério Público, olha, vocês têm de se capacitar para investigar operações no mercado financeiro, porque são operações muito complexas e que são utilizadas em larga escala. Então o dinheiro, eles limpam esse dinheiro, a origem do dinheiro, justamente usando doleiro e o mercado financeiro. Então isso que está sendo feito, e agora a Lava Jato descobriu inclusive esses depósitos. É possível inclusive que tenha muito mais, né? Os procuradores e delegados deram uma coletiva, falaram aí de que há já uma investigação de depósito de 18, 17 milhões de uma outra empresa também, de uma outra frente de investigação. Citaram também que no ano passado tentaram fazer um depósito, o COAF identificou essa movimentação, um depósito em cash na conta da empresa do Coronel Lima de 20 milhões. Como é que faz, né? Deposita 20 milhões em cash. E acham, e eles pegando esse levantamento, esses 10 inquéritos, todo esse esquema, eles traçaram um cenário com a seguinte síntese. Olha, o Temer, ele é líder de uma organização criminosa que assalta os cofres públicos há 40 anos. Essa é a síntese da Lava Jato, não apenas por causa dessa investigação, mas por causa de todas as outras, inclusive investigações que desceram todas para a primeira instância, né? Então, eles calculam aí, óbvio que é uma estimativa, de que essa organização criminosa teria embolsado aí, teria amealhado nesses anos todos mais de 1,8 bi em propina, né? Então é muita grana, é muita grana. Olha, óbvio que teremos o aprofundamento disso, né? Vamos ver o que também essas operações de busca e apreensão trazem, né? Coletam aí de provas que possam fortalecer uma denúncia que virá. E também esperamos que as outras investigações envolvendo o Temer avancem. Inclusive essa do inquérito dos portos, ela estava prontinha. Essa de hoje também estava prontinha. Desceu, foi feita pelo GINC, né, o Grupo de Inquéritos Especiais do Supremo, né, que na verdade é da PF, mas que é responsável pelos inquéritos do pessoal que tem foro privilegiado, autoridades que têm foro privilegiado, e eles já tinham feito o dever de casa todo, só que o Temer estava como presidente, né, não podia ser denunciado, tinha que ter autorização do Congresso, enfim, aquela história que vocês já conhecem, e essa investigação não avançou. PGR também não fez muita força aí, né? E o que acontece é que ela desceu então prontinha, e foi aí o pessoal na primeira instância pegou, já trabalhou em cima, já peticionou a prisão e tocou a ficha. Então esperamos, a gente está falando de Lava Jato do Rio, esperamos que a Lava Jato em São Paulo faça o mesmo. Lava Jato de São Paulo tem aí um papel importantíssimo, está com grandes investigações na mão, a equipe forte, né? A equipe cresceu, força-tarefa instalada, e estão com grandes investigações. Ontem, inclusive, mencionamos uma aqui, que é aquela do Lula, que pega o Lula e o Luleco, né? O filho caçula do Lula, em função daqueles esquemas lá da Touchdown. E agora tem essa também no inquérito dos portos. Então, olha, vamos lá, Lava Jato. Esperamos aí ver a coisa funcionar. Olha, na decisão que o Bretas deu hoje, decisão autorizando as prisões, ele aproveitou para mandar um recado para o STF, inclusive criticando indiretamente a postura do STF em abrir esse inquérito combo, né? E investigar aquilo que ele deveria julgar num segundo momento, né? Então ele investiga, não precisa de Ministério Público, já aciona a PF, já distribui, já diz quem é o relator, enfim, vocês já conhecem os argumentos. Então o Bretas aproveitou a decisão dele, o despacho dele, e deu mandou esse recado crítico ao STF em relação a essa história do inquérito combo, e também falou de justiça eleitoral. Falou, olha, aqui no meu inquérito não tem crime eleitoral, então não venham depois querer usar isso para desviar, para tirar o inquérito da minha vara aqui da Justiça Federal, porque não vai adiantar.
E de fato, né, nesse inquérito, por exemplo, você tem grana que foi para obra, na reforma lá da casa da filha, né? Você tem dinheiro que foi usado para questões pessoais. Eu vou deixar um recado aqui para vocês, que é o seguinte: o que me chamou a atenção, né? São duas coisas, duas faces da mesma moeda. Inframérica, né? Eu tenho certeza que a Inframérica será investigada em algum momento, o consórcio Inframérica, do qual a Engevix fazia parte, em função da concessão de Brasília, do aeroporto de Brasília e de outras concessões. Quem era o grande responsável por todas essas concessões? Moreira Franco, né? Moreira Franco, inclusive, é o 5º governador do Rio a ir para a cadeia, pra vocês terem uma ideia, né, do nível da política do Rio de Janeiro, que, como eu sempre digo aqui, é a vitrine, né? É a nossa vitrine para o que há de pior na política. Então, você, voltando à questão, né, ele foi secretário de Aviação Civil e ele formatou várias dessas concessões, tá? Concessões que depois se descobriu, a gente já sabia, mas depois a Lava Jato descobriu e está ainda investigando muitas delas, que foram feitas na base, né, da propina também. Então tem lá aeroporto que a Odebrecht pegou, tem vários outros que aconteceu a mesma coisa. Então eu sei que o João Antunes aí da Engevix tem alguns capítulos da delação dele dedicados a essas questões aí de concessões, então certamente teremos um avanço depois para essa área. É muita corrupção, gente, é pouca Lava Jato para muita corrupção, né? E agora o que mais além disso, né, aí dentro desse contexto, os próprios procuradores e delegados falaram na coletiva, isso também está no documento lá do Ministério Público, essa organização criminosa, essa Orcrim, né, ela atuou em diversos segmentos, né, diversas estatais, diversas autarquias, diversos segmentos, diversos setores, né, Minas e Energia, o próprio setor o setor inteiro, né, de energia do país. Nós temos aí as estatais, bancos estatais, Caixa, né, o próprio Funaro delatou boa parte dessa gente também nesses esquemas. Enfim, Petrobras, é um negócio assim escandaloso, né, escandaloso e que vem de muito tempo. Tudo bem? Tudo bem? Legal. E o que me chamou mais atenção nisso aí? E aí eu mando um alerta para o governo. Quem formatou? O que aconteceu? Antes disso aí, quem que cuidava do PPI, desse programa de privatizações, enfim, de investimentos, né, do Temer? O Moreira Franco, tá? Foi preso hoje. E ele deixou, o governo Temer, Moreira, tá? Eles deixaram uma série de concessões e privatizações já amarradinhas. Mais de 360 milhões, né? Milhões. Milhões não, acho que é bilhões, deixa eu conferir aqui. E eles deixaram essa... Deixa eu só conferir aqui. Eles deixaram esse programa, né, esse plano de privatizações e concessões prontinho, né? Então, e quem herdou isso foi o Bolsonaro, né? Foi o Bolsonaro. Eu estou localizando aqui. Vou passar para vocês o valor direitinho. Tá aqui, ó. Importante esse negócio. Importante, inclusive, para os órgãos de controle da atual gestão. É isso mesmo. São 336, melhor dizendo, falei 360, não, são 336 bilhões em investimentos já engatilhados, que foram deixados já engatilhados. Privatizações e concessões de aeroportos, portos, estradas, linhas de transmissão, enfim, o que vocês puderem imaginar. E mais 195 bilhões em projetos em fase de estruturação. Ou seja, a gente está falando aqui de meio trilhão, né, de projetos que estão já engatilhados. Alguns ainda precisando finalizar a formatação e outros já formatados. Então, o governo agora, inclusive, teve concessão aí de aeroportos e tal, e o governo está tocando isso para frente. Qual é o medo?
o medo é de que isso esteja, os editais dessas concessões, dessas privatizações, esteja tudo já, vamos dizer assim, carta marcada, direcionado. Então é preciso o TCU, CGU, começar a colocar uma lupa mais forte em cima desse negócio, porque, inclusive, pode acabar respingando, né? Porque você está igual receptação de veículo que você não sabe que foi roubado, né? É mais ou menos isso. De repente você compra um veículo, não sabe que foi roubado, clonaram chapa, documento, sei o quê, e depois você é preso porque você comprou um veículo roubado. Então, aqui existe esse risco, até porque os investigadores da Lava Jato, os investigadores disseram que eles têm indícios de que muita propina amarrada, acertada durante o governo do Temer ainda será paga, ainda deveria ser paga, ainda estava programado o pagamento. Então, considerando o histórico e considerando o que foi feito para o futuro, essa ponte do futuro, né? Olha, tem que ter cuidado, é uma ponte para cadeia esse negócio. Então, muita, sabe, vamos lupa nos contratos, lupa nas privatizações, nas concessões aí, Tarcísio que está à frente desse negócio aí, porque o risco é grande de depois esse negócio explodir lá na frente. Então, essa é a situação. Vamos ver quanto tempo o Temer fica preso, Moreira e a turma dele, mas, enfim, mais um presidente na cadeia, situação realmente complicadíssima, né? Mas necessário, precisa limpar. Não é fácil, é um processo, esse processo ele tem altos e baixos e a gente precisa continuar apoiando, né? Apoiando aquilo que a gente entende que faz com que o país melhore e avance. Amanhã eu vou falar de como estão as coisas aí de reforma da Previdência, etc. Que o negócio não está muito bonito não, tá bom? Eu deixo para amanhã, porque aqui a gente tem mais de 20 minutos aqui já conversando, então a gente volta amanhã em mais um Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Muito obrigado pela audiência, deixe o seu like, compartilhem o vídeo, um abraço.